De volta com o programa Ponto de Vista, os entrevistados de hoje são Luiz Cláudio Correia e Alan Farias, eles são presidente e vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho do Amazonas e Roraima, o CITRA-AAN. Muita gente fala Sintra-AAN, mas na verdade é CITRA-AAN. Nos anos anteriores, nos movimentos grevistas que o sindicato acabou fazendo, normalmente a magistratura sempre foi contra. E agora começou uma situação diferente, em que os magistrados também começaram a levemente apoiar os movimentos grevistas em virtude do congelamento dos seus próprios salários. Como é que vocês estão enxergando essa situação? Será que é aquele velho ditado antigo de que pimenta dos outros é refresco? Eu vejo isso também, além disso que você falou, eu vejo do trabalho de pressão e conscientização que a categoria tem feito ao longo do tempo, porque a gente sempre recebe a cobrança de metas e uma série de exigências do CNJ, né? Quer dizer, o Amazonas tem a fama de ser o tribunal recordista no cumprimento de meta, e isso de fato parece algo muito bom para a administração, mas isso não reflete no tratamento que muitas vezes é dado na causa do servidor, né? Uma das coisas que muito dificultou o trabalho de aprovação e do movimento ano passado foi justamente essa falta de intercessão por parte dos presidentes, dos representantes dos tribunais, em ver aqueles grevistas ali como a equipe deles que estão passando por uma dificuldade, né? Mas a partir do momento que a categoria se mobiliza e reivindica o valor e o respeito que ela tem, o pessoal começa a nos ver com outros olhos e de outra maneira, né? Eu vejo que isso também é fruto da pressão que a gente tem feito, né? Porque sem servidor a justiça para, né? A gente sabe que os magistrados precisam de todo aquele assessoramento para que a justiça de fato funcione, né? Cada vez mais, eu milito sempre na Justiça do Trabalho, então posso falar por isso, estão acontecendo algumas coisas diferentes. As varas estão ficando sem servidores. Alguns faleceram, outros aposentaram. Como é que vocês estão vendo essa situação de um concurso público que tem que ser feito urgentemente aqui no Amazonas, já que os servidores estão ficando cada vez mais entre a cruz e a espada, ainda mais depois da determinação do CNJ do novo horário que vai começar a ser implementado no Brasil inteiro. Como é que vocês estão enxergando essa fase? A princípio, né, Luiz, a gente debateu muito essa questão, que a gente entende que cada região tem a sua particularidade, né? Muitas vezes aquilo que está funcionando bem lá no sul, talvez não funcione aqui no norte, né? A gente manifestou uma posição contrária, né? E graças a Deus, dessa vez nós recebemos apoio, fizemos uma ação conjunta, né, com a Matra e com os magistrados, e enviamos aí e aguardamos que essa resolução do CNJ não venha, de fato, nos trazer um horário que dificulte ainda mais o nosso trabalho, tendo em vista nós não termos efetivos suficientes nem para cobrir, de fato, um único horário, né? Imagine se a gente elastecer o expediente em 2 turnos, né? Isso dificulta ainda mais, né? Tem uma situação muito complicada dentro da Justiça do Trabalho para cumprir esse dispositivo. Primeiro, a gente vem sempre batendo a questão do CNJ perdendo. Eu temo que daqui a pouco o CNJ não saiba qual é o seu papel dentro do judiciário. Ele está se tornando mais uma corregedoria do judiciário do que um órgão criado para trazer políticas benéficas para a justiça, né? As preocupações do CNJ hoje em dia são preocupações, digamos assim, num universo mais amplo, mínimas, porque são de projetos pontuais, ao invés de pensar o judiciário como um todo. E eu temo muito que o papel do CNJ seja desvirtuado com essas decisões. Essa resolução de cumprimento dos serviços do judiciário de 9 às 18 é muito complicado. Primeiro que tem
quem transita no meio jurídico sabe que há um respeito muito grande pela questão da cultura e das peculiaridades locais. Principalmente aqui no Amazonas. Principalmente aqui no nosso estado. Agora eu vou tirar a capital. Infelizmente é isso que esse desvirtuamento do papel do CNJ que eu vejo que não está sendo o ideal para a justiça. A gente vai tirar a capital Manaus dessa situação. Imagine no interior do estado os cartórios eleitorais ou as varas do trabalho ou até mesmo as comarcas da justiça funcionando de 9 às 18. Então, não vai dar certo. Uma cultura totalmente diferenciada, onde a população digamos assim, tem o costume de procurar esses serviços pelo período da manhã, o período da tarde. Já tivemos oportunidade de implementar os 2 horários no Judiciário Trabalhista e não deu certo. Então, tem que se pensar no respeito à questão da cultura local. O Brasil é um país continental. Pensar o Brasil como se fosse um só e tratar os desiguais de forma igual é um erro muito grande que eu acho que o CNJ deveria repensar. Não, essa situação do horário, inclusive, vários advogados amazonenses são contra. Eu posso dizer, como presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, que esse trabalho no horário seguido, audiências, por exemplo, de manhã e à tarde, é impossível para um escritório, quebrariam todos os escritórios de advocacia. Posso dizer que não existe um escritório, e olha que trabalha no escritório mais amplo, mas eu posso dizer tranquilamente que não existe um escritório que aguentaria um trabalho de manhã e à tarde. Principalmente porque que horário o advogado iria atender? Então é uma situação um pouco mais difícil. E também a justiça ela tem procurado suprir as necessidades tanto do cidadão quanto dos advogados, com vários mecanismos que têm funcionado ao longo do tempo, como o serviço de protocolo está um pouco mais extensivo no horário, a questão do plantão judiciário. Então a justiça ela tem mecanismo, ela não precisa radicalizar, e se radicalizar precisa oferecer os meios adequados para funcionar. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, você pensa em funcionar num ambiente insalubre, um ambiente que não é adequado para receber o cidadão. Infelizmente recebemos por problema nos 2 ambientes, um problema que infelizmente de força maior, mas outro um problema que não foi pensado no tempo correto para ser corrigido. Então tudo isso tem que ser levado em conta. E infelizmente um conselheiro que está lá em Brasília não pensou dessa forma, não teve o cuidado necessário. Mas eu acredito que o STF, agora a Associação dos Magistrados contestou a resolução no STF, eu acredito que o STF venha ter esse cuidado para corrigir esse erro, que nós consideramos um erro. Ok, fazer agora só um pequeno intervalo, volto já com o programa Ponto de Vista.